Olá, pessoal! Meu nome é Sara Machado e nós estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast. Seja bem-vindo ao podcast da Evomilk, ao Papo de Laticínios. E hoje nós estamos recebendo o Cássio José. Eu nem sei falar o sobrenome, então eu vou deixar por conta dele, porque o povo do Sul tem um sobrenome muito diferente. Cássio, seja bem-vindo ao Papo de Laticínios. O Cássio, ele é gerente, né, de captação da Soro Renner. Então, conta pra gente, né, a sua jornada, conta um pouco da sua história aqui para nós, para iniciar o nosso bate-papo aqui no Papo de Laticínios. Ok. Primeiro, muito obrigado, né, Sara, pelo convite aí de estar podendo compartilhar um pouquinho das informações, falar um pouquinho da gente, do nosso negócio, falar um pouquinho do mercado de soro de leite, né? Então, eu sou o Cássio José Dalagnese, né? Dalagnese. É uma origem italiana, né? E, na verdade, nesse segmento de lácteos, também um certo debutante, à medida que fazem uns 3 anos e meio que eu comecei a trabalhar com o soro, né? Em função de uma fusão que houve de duas empresas aqui no Sul, que foi a Relate e a Soro Renner, né? Então, assim, a minha formação, né? Eu sou um cara muito mais de números, finanças, inicialmente, né? Nessa área de economia, então com uma visão um pouquinho mais de negócios, né? E quando surgiu esse convite, né? Até para fazer assumir esse desafio junto na Soro, né? Na Soro Renner, porque eu já tinha um certo histórico, né? Mas ainda não era, que nem diz o pessoal do leite, né? A síndrome do bezerro, mas era a síndrome do titânio, da tinta branca, né? Então, eu trabalhei muito tempo no Grupo Renner, mas sempre muito ligado ao mercado de tintas. E quando houve essa fusão, surgiu essa oportunidade, né? Porque a Relate faz parte do Grupo Renner. E aí, então, acabei aceitando o desafio e hoje aí diria que aprendi um pouquinho e tenho muito a aprender, mas o pouco que a gente sabe, estamos aí para poder compartilhar com vocês, né? Trocar uma ideia, falar um pouquinho desse mercado de soro, falar um pouquinho da gente como um todo aí também. Não, pelo quanto você foi recomendado, eu imagino que você vai contribuir muito aqui no nosso bate-papo. Muito E, obrigado, muito obrigado. e conta pra gente como que, sobre a Soro Renner, né? O que é a empresa, qual que foi essa fusão que vocês passaram? Perfeito, Sara. Na verdade, são duas empresas, né? A Soro, que era a empresa precursora aqui no Brasil, de certa forma, na utilização do soro, né, na produção do soro. É uma empresa que tem a sede aqui em Marechal Cândido Rondon, no Paraná. Né? Começou em 2001, através do nosso fundador, que é o seu William da Silva, um mineiro, origem de Minas, né? O pessoal aí dessa bacia queijeira e leiteira que é o estado de Minas, né? E através de uma visão de futuro, né? Enxergava no soro de leite naquela época, nós estamos falando 22 anos, 21 anos atrás, num produto que era um problema, né? Ele enxergou uma oportunidade e uma facilidade de transformar isso num negócio, né? Então, é uma empresa que começou lá 20 anos atrás, que é o 50% dessa fusão, de certa forma. Uma empresa que, ao longo desses 20 anos, cresceu muito, investiu muito em inovação, investiu muito em tecnologia, né? E se despontou, vamos dizer assim, no mercado de soro de leite inicialmente. E hoje, mais do que nunca, né, a empresa, a fusão que houve entre Soro e Relate, né, eu falo um pouquinho da Relate na sequência, nos remete já hoje, e aí não querendo parecer pretensioso, né, mas a maior empresa de soro, na verdade não só de soro, mas de proteínas do soro, né, o conhecido Whey Protein, aqui do Brasil, e quem sabe logo, logo também da América Latina aí, né? Estamos com um Olha, projeto bem audacioso para os próximos anos, né?
E a outra perna, vamos dizer assim, a outra parte dessa fusão foi a Relate Laticínios, que era uma empresa de origem do Rio Grande do Sul, pertencente ao Grupo Renner, né? Quando eu falo Grupo Renner, a relação que a maior parte das pessoas fazem sempre foi a questão de tinta, mas desde 2010 também ela tinha essa unidade de negócio dentro do seu portfólio, né? Que era relacionada a soro de leite. Então tinha uma planta que sim, aí não produtora ainda das proteínas, e sim só da secagem do soro do leite. Então, em 2018, iniciaram as negociações, e em 2019 para 2020 acabou acontecendo, né, a união, acho que da Soro Concentrados, né, com a Relate Laticínios, criando a Soro Renner Nutrição, né? Então, acho que assim, nesses 3 anos que a gente acompanha já a evolução, né, a nova empresa, vamos dizer assim, a gente enxerga uma sinergia muito grande. E como toda fusão sempre tem desafios, né, de culturas diferentes, de pensamentos diferentes, mas aqui a gente conseguiu fazer, viu que o 2 mais 2 aqui acabou dando 5. Realmente é uma fusão que tem dado muito resultado, e com isso a empresa conseguiu, nesses últimos 3 anos também, alavancar muito seus negócios, vem num crescimento, num ritmo bastante forte. E continuamos, né? A gente faz uma analogia aqui de um trem-bala que a gente está embarcando nele, e que nem diz o outro, né? Trem-bala não tem ré. Então a gente está num processo aí de expansão bastante grande aí, com esse objetivo, né? De se firmar, eu acho que mais do que só no Brasil, como referência em produtos, né? Do soro, né? Principalmente as proteínas, né? Os whey proteins, né? E também acho que imaginando um pouquinho mais, avançando depois a América e quem sabe aí no mundo, né? Olha que bacana. Então, assim, hoje o nosso bate-papo, Cássio, né? Eu acho que a gente vai tentar, né, mostrar para as empresas, né, de laticínios que nos escutam, né, que vão nos assistir, o porquê é importante aproveitar, né, o soro. Eu acho que é muito isso. Eu tenho certeza que não vai ser o primeiro episódio que a gente vai gravar, nem o único, né? Porque Perfeito. sobre soro, se a gente for só ficar falando aqui, no mínimo, não vão ficar umas 5 horas e não dá pra gente pra eu tomar esse tempo todo seu. Ok, ok. Mas nesse seu tempo, né, nesses 3 anos no mundo do soro, você vê que o aproveitamento do soro ainda é uma fronteira que o Brasil precisa evoluir? Eu acho que ainda existe, né, uma parcela muito grande de soro hoje, né, que na sua origem lá, vamos voltando aí nesse espaço de tempo, 20 anos atrás, talvez, quando começou a se dar essa visibilidade para o soro, né? O soro, o que, que é, na verdade? Né? A gente está falando de um coproduto que surge a partir da produção do queijo, né? Então, quando se produz o queijo, parte do leite vira queijo e a outra parte, né, que acaba sendo assim um resultado do processo de fabricação de queijo, é o soro, né? No passado, como eu te falei, esse soro acabava sendo praticamente descartado 100%, ou na Sim, melhor das hipóteses, né, por uma condição ambiental, às vezes adversa, ele servia como ingrediente para alimentação de suínos, principalmente, né? No seu formato saindo da queijaria diretamente, sem nenhum tipo de tratamento, de resfriamento, sem nenhum tipo de muito cuidado, né? E migrando para esse segmento, né? Porém, quando a gente fala, né, em cada vez mais sustentabilidade, quando a gente fala mais em produtividade, a gente enxerga que nesses 6%, vamos dizer assim, da metade dos sólidos do leite, na sua origem, mais ou menos, era jogado fora. Então, esse é o grande movimento que acontece. Então, o soro passa a ser realmente um produto, né, que tem um valor proteico, um valor alimentício bastante grande, e com isso, né, ele passa a ser algo importante na cadeia de lácteos.
né? Ainda existe espaço, né? Para te dar uma ideia, né? A gente fala que ainda tem uma parte desse soro que não ainda é bem tratada comercialmente, Sim. porém, cada vez mais ele está sendo importante tanto no resultado do laticínio como na cadeia do leite como um todo, né? No aproveitamento mais integral do produto leite enquanto sei lá, uma proteína, né? Algo bem bacana e bem importante no processo de alimentação. Sim, eu acho que já deixou, né, um pouco mesmo de ser tratado como subproduto. Na sua região, eu imagino que esteja um pouco mais evoluído nesse sentido, mas quando a gente parte para alguns interiores, a gente ainda tem uma realidade muito grande de soro sendo, né, descartado muitas vezes de forma inadequada no meio ambiente, e aí você tem todos os riscos, né, e problemas ambientais que isso nos traz. E muito ainda destinado para alimentação animal, né? Que aí você tem um retorno zero, né? E uma despesa ainda com frete. E então, assim, você não. Aí sim você trata o soro como um subproduto. Mas a realidade é que o soro deixou de ser um subproduto e virou um coproduto, né? Exatamente, eu acho que é bem isso, né? A gente, inclusive, vem trabalhando esse conceito, né, de não mais subproduto, sim de um coproduto, para que o mercado enxergue também, né, a importância. Na verdade, a gente não está fazendo, eu faço queijo e o soro sobra. Fora do Brasil, eu te diria que os grandes players, né, assim, que estão nesse mercado de soro, o subproduto é o queijo, eles querem justamente a proteína, lá é quase que o inverso. Quando eu Pois digo isso, é. não é que o processo, né, gera proteína e aí sai o queijo, não, continua tendo que produzir o queijo para ter o soro, mas a importância na verdade, assim, o valor econômico, talvez, da proteína do soro acaba tendo uma significância muito maior, uma importância muito maior. E aqui no Brasil, exatamente, eu acho que é isso que a gente vem tentando, né, de dar essa visibilidade para o soro. Eu acho que tem um trabalho, né, de, de muita preparação no laticínio pequeno, no laticínio que ainda, né, não é, de certa forma, a gente diz assim, homologado ou inspecionado, né? Só para te falar, assim, eu não sei em que momento, né, mas assim, pensando um pouquinho agora, a gente fala que o Brasil tem 35 bilhões de litros de leite por ano, aproximadamente, né? Sim. Só que quando Uhum. a gente vai para o mercado formal, o mercado inspecionado, esse número já cai em torno de 10 bilhões. Então a gente acaba tendo 25 bilhões de litros de leite potenciais, né? Para nós, vamos Soro, dizer né? assim, empresas, né, que industrializam seus produtos para poder trabalhar. Os outros 10 bilhões, eles ainda são, de alguma forma, né, consumidos, né, naquele negócio de menor porte, né, naquela queijaria pequena, né, e aí eu acho que Minas se destaca por isso, né, o estado Sim. mineiro, né, hoje a gente não tem a certeza desse número, mas a gente fala em 3.000 queijeiros diferentes, né, em Minas, e quando a gente vai para quem realmente assim está homologado, que está registrado, que tem algum tipo de inspeção, né, seja ela municipal, estadual, a nível federal, né, a gente vê que ainda tem uma parcela muito pequena, vamos dizer assim. Então, este soro realmente hoje ele continua sendo, desculpa a expressão, né, mas maltratado, Sim, sim. no sentido que ele é realmente um problema quando ele é simplesmente descartado, né? Hoje, com a questão ambiental, com a nossa necessidade de cuidar do nosso ambiente, né? De sustentabilidade, ter negócios, né? Que ao longo do tempo mantém o nosso planeta cada vez mais vivo, né? Então, a gente se preocupa com isso, né? Porém, que nem tu disseste, que nem a gente estava comentando, ainda precisa, por parte de uma grande fatia desses laticínios, talvez, eu atribuo aos de menor porte, talvez até por uma questão, às vezes, de acesso, de investimento, de alguma, ou até, às vezes, por falta de conhecimento, talvez, né? Então, precisa ter, assim,
o soro ele tem que começar a ser visto no laticínio como um produto, realmente. Então, ele vai ter que pasteurizar, ele tem que tratar, ele tem que resfriar, Desnatar. ele tem que ter o cuidado com a armazenagem. Então, ele passa a ter uma série de necessidades da mesma forma, de certa forma, que ele tem que ter o cuidado com o próprio leite, né? O soro, Sim, como ele não vai mais para um descarte, como ele não vai mais simplesmente para uma alimentação animal, né, na sua forma mais básica, ele precisa justamente desse carinho, desse cuidado, para que as outras empresas, né, como nós, né, e aí outros, nós vamos falar, acho que talvez isso um pouquinho mais adiante, né, mas assim, das outras aplicações que esse produto está tendo, né? sim. Ele é um produto extremamente nobre. A parte de proteínas que ele tem, né, é a proteína, vamos dizer assim, que é mais fácil de absorção do organismo. Então, ele tem uma riqueza muito grande. E eu acho que isso, nós no Brasil, né, nós aqui na América Latina, demoramos um pouquinho mais para ter esse entendimento, mas hoje a gente já vê que estamos com produtos, com tecnologia muito similar aos grandes players lá fora. Então, acho que tem um espaço grande, tem um tema de casa muito grande para nós, que somos assim os compradores desse soro, né, no sentido de conseguir passar esses conceitos, essa facilidade de trabalhar com soro, né? Sim. E vender o conceito que é mais um produto que pode ser extremamente rentável na hora de compor o resultado do laticínio, né? Pois é, até o que eu vou falar com você aqui agora, né? Por que que é importante, né? Por que é tão importante para as indústrias, né? Para os queijeiros, né? Do Brasil aproveitar o soro, né? Você já falou aí que né, é receita, né? Gera receita, diminui, minimiza os problemas ali ambientais e assim, entre outros, né, o que eu quero que você cita aqui pra gente, né, o porquê é importante, né, eu acho que um dos nossos papéis aqui hoje é isso, é mostrar, né, para as queijarias menores, né, o porquê, né, é quase que um convencimento, né, olha, aproveita aqui, trata bem o seu soro que você consegue fazer isso virar receita, né, não é mais uma despesa, né, você consegue fazer isso virar uma receita. Exatamente isso. Acho que esse ponto é bem importante, né, Sara, para nós aí que somos desenvolvedores e queremos ver esse mercado do soro cada vez maior, cada vez mais consistente, né? Então, o que que a gente percebe, né? Primeiro, né, acho que já falamos nessa questão, nessa importância de meio ambiente, né? E agora vamos falar um pouquinho assim, olhando mais micro, talvez, assim, o resultado no laticínio. O leite, na cadeia do leite, sempre foi um desafio, acho que assim, né, dentro do Brasil, conseguir rentabilidades, ter resultados favoráveis. E nessa cadeia há uma oscilação muito grande, né, de variações de preço do próprio leite, do spot, né, é a oscilação do próprio queijo, do HT, do leite em pó. Então, assim, uma cadeia de negócios, vamos dizer assim, que eu estou aprendendo, que é extremamente dinâmica, né? Uhum. E ela ainda trabalha muito, né? Com resultados bons em alguns meses e com resultados ruins em outros meses. Então, o que a gente percebe, né? Qual é a grande oportunidade, né, do soro? É justamente rentabilizar, e aí, quando a gente fala em rentabilizar, é gerar uma receita adicional, basicamente sem um incremento de custo adicional no laticínio. O soro ele é gerado quase que automaticamente no momento que tu produz o queijo. O que tu tem que ter o cuidado só, e aí tu tem onde assim, um investimento um pouquinho maior, né? Mas é na fase inicial e os paybacks, né? Os retornos sobre esses investimentos são muito rápidos. Rapidamente o laticinista, né? O queijeiro, na verdade, que trata esse soro e comercializa ele depois com esse viés mais comercial, ele rapidamente paga com isso e com isso ele torna realmente assim uma fonte adicional de receita no laticínio. Vamos dar um Uhum. exemplo assim simples, talvez uma conta muito rápida, né? Quando a gente fala hoje, e eu vou usar números meio redondos até para facilitar o meu raciocínio e a conta rápida para todo mundo poder acompanhar na hora de ouvir, né?
Mas digamos Sim. assim, que o laticínio tenha 50 mil litros de leite, né, por dia, ou vamos, que seja, eu até vou usar, que seja, isso seja fruto já, né, e com isso ele vai gerar, produz tudo isso em queijo, então ele vai ter mais ou menos aí uns 45 mil litros de soro, né? É mais ou menos, né, se você, pelo que eu acompanhei, pelo que eu vivi na fábrica, né, é mais ou menos, se é 10 litros de queijo para 1 quilo, é 1 litro de leite, se é 10 litros de leite para 1 quilo de queijo, você tem mais ou menos 9 litros de soro, né? Isso, essa é exatamente a proporção, né? Hoje a gente já está trabalhando, né, com um pouquinho, né, com uma produtividade um pouquinho maior do que os 10 litros para o Sim, queijo, sim, né? é. O pessoal já está com médias menores, com rendimentos melhores, É, 8 mas, até oito mas eu ponto acho que nove né, para para mussarela, a gente efeitos, vê. desculpa. Eu falo assim, até médias para 8,9, oito ponto Isso, oito, né, exatamente. para Mas mussarela, a a gente... proporção é isso. Depois que sai o queijo, quer dizer, do litro de leite que vira queijo, mais ou menos uns 85% disso vira soro. Né? Então, pegando essa conta realmente, então nós estamos falando lá de 50 mil litros de leite, fez tudo de queijo. Vai depender muito também do tipo de queijo, né? Depois tem algumas variações, né? Mas Sim, vamos trabalhar com médias, né? Então nós estamos falando aí talvez de 45, 42 mil litros de soro. E aí a gente multiplica isso por 30, né? Então a gente já está falando de 1.200.000 litros de soro no mês, né? E aí quando a gente fala em 20 centavos, vamos dizer assim, o litro hoje, na sua condição mais básica, talvez, nós que estamos é o falando de uma fluido, receita de 240 mil. Isso sim, hoje, pensando que é um negócio que vai fora e que não gera nenhum resultado, é uma, assim, uma perda de oportunidade, né, muito grande. E o sim, processo, por isso que eu digo assim, o investimento, né, que ele teria que fazer isso, claro, ele vai ter que ter um frio, ele vai ter que ter um silo, mas se a gente pegar tudo isso, imaginando, né, um negócio desse tamanho, de 50 mil litros de leite, alguma coisa assim, ele vai ter que investir aí, sei lá, claro, um valor de 500, 600 mil, talvez entre frio, silo, um pasteurizador para garantir a vida útil desse soro. Depois a gente fala um pouquinho disso, porque o soro sim, é mais sensível do que o próprio leite nos processos, a vida útil dele, o shelf life dele é menor do que o próprio leite, né? Então a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado com o soro, mas o que eu quero dizer assim, então, conta de padeiro aqui, não fazendo nem payback, não usando desconto, né? Então, assim, ele vai investir 500, 600 mil e ele tem uma receita num mês de 200 mil. Então, rapidamente, né? E aí volta a dizer, assim, a conta, né? De bem simples, em 2, 3 meses, se a gente botar todos os custos, isso vai, em um ano, 8 meses, ele paga isso muito rapidamente. E ele sim, gera uma receita adicional nesse soro, que é algo fantástico. E quando ele começa também, né, a dar valor para esse soro, a ter o soro enquanto refrigerado como um produto a ser vendido na cadeia láctea, avançando na cadeia láctea, ele tem mais uma outra parte desse soro, que é a matéria gorda. E se sim, ele separar e fazer o desnate desse soro, quando a gente estava falando aí talvez de 20 centavos o litro inicialmente desse soro fluido, quando a gente vai para a matéria gorda, claro, o percentual dela é baixo, mas a gente já está falando num produto de 25, 30 reais o quilo. Então, uma sim, outra receita adicional. Então, quando a gente começa a fazer essa continha na terceira casa depois da vírgula, a gente vê que consegue viabilizar o soro de leite, né, de alguma forma, né, para essa questão de gelar, de transportar, de armazenar muito rapidamente. E uhum, aí isso passa a ser, depois desse investimento pago, que é muito rápido, 6 meses, 8 meses, um ano, dependendo dos volumes, né? Às vezes da especialização, passa a ser resultado. É quase que diária, mensalmente, é botar uma receita muito grande. Só para fazer uma comparação, né? Se a gente falou em 1 milhão de litros de 200 de leite, né? Ele vendeu 120 toneladas de queijo, né? Então, assim, nessas 120 toneladas, sei lá, vão facilitar a minha conta, né? Ele vendeu
R$ 30, então ele está falando de 3.600.000, nós estamos falando de 240.000, mas isso é quase 10% da receita dele. E isso vai entrar quase direto aqui no resultado, porque o custo para ele gerar e gelar esse leite é muito baixo. É muito baixo. Eu não sei quantos por cento, né, a gente tem de realmente de aproveitamento, mas eu até estava lendo essa semana, era até uma na página da Macalé, que cerca de 90% dos queijeiros não fazem desnate, né? Então, assim, isso é dinheiro realmente que vai embora, né? Vai embora mesmo, né? Que podia estar gerando receita e não é aproveitado. Eu acho que esse ponto, né, de padronização e desnate, né, eu falo porque para nós que depois vamos usar esse soro, né, para fazer justamente a separação da proteína, essa gordura, essa parte da matéria gorda que a gente diz que vem para nós, ela tem um problema no nosso processo. Pois é. Eu tenho que fazer um processo anterior a todo o meu processo de separação para tirar isso. E eu, na verdade, a Soro, a empresa que faz essa proteína, não é o Cássio, né? A empresa quando faz isso, nós quando fazemos isso, na compra desse soro, a gente procura sempre comprá-lo já desnatado e para quê? Para que essa rentabilidade seja maior do próprio laticínio, do nosso parceiro, de quem está lá produzindo esse soro, que para nós ele é um certo problema. Se ele vem, eu desnato, eu vendo, eu tenho receita com isso, né? A nossa empresa tem, mas na verdade, se a gente olhar o ganho que a gente tem em relação ao processo e mais atividade que tem, não é tão representativo, mas lá no laticínio isso realmente faz muita diferença. Sim. Então é um trabalho justamente assim, né, de apuração, e aí os parceiros da Soro, que já tem, assim, a gente tem contratos, tem um formato de trabalho diferenciado, a gente tem assistentes técnicos que vão lá justamente ajudar, treinar, capacitar, a gente faz todo um acompanhamento, né, de resultados para ver, teu desnate nas últimas cargas está ficando mais eficiente, isso é bom, teu desnate nas últimas cargas está ficando ineficiente, isso é ruim, né? Então, assim, no sentido de alertar, poder ajudar, e volto a dizer, o soro, né, não tem nada de difícil de ser feito, ele é mais um processo dentro da queijaria. Produzir queijo é muito mais complicado. Sim. Produzir a ricota que usa esse soro é muito mais complicado do que gelar esse soro e, eventualmente, na evolução, para viabilizar, né, um pouquinho mais a logística. E quando a gente estava falando do soro até então, né, Sara, 94% dele, depois a gente pode falar um pouquinho dessa composição, é água. Sim. Então, se eu tenho que transportar, eu estou transportando 94% de água. Então, por isso que a gente fala de lá no laticínio, daí com volume um pouquinho maior, acho que a gente pode até entrar um pouquinho também nesse tema mais adiante, né? A gente pensa em fazer uma pré-concentração dele no laticínio. Sim, então, sim. ao invés de transportar 94% de água, a gente só transporta 80%, porque a gente eleva os sólidos de 6%, mais ou menos, que em média é o que sai de uma queijaria, do processo da produção do queijo normal, um pouquinho mais, 6,4, 6,2, 6,3, né? Para 18, 20, 22%. Né? Então, com isso, a gente vai evoluindo também. Né? Eu falo muito, né, Sara? Não, tá ótimo. Tá ótimo, Cássio. Então, assim, uma coisa que a gente consegue garantir é que se uma fábrica de mussarela, por exemplo, se ela consegue trabalhar de forma inteligente com soro, ela consegue aproveitar, a gente pode dizer que 100% do leite. Cada vez mais. Assim, o resíduo final, né? Quando a gente fala depois de ter vendido o soro, né? Eu falo, né? De ter comercializado isso, primeiro que ela não tem mais aquele problema de descarte de ambiental. Segundo, os 6% que sobra, vamos dizer que é a composição dos sólidos que fica no soro, né? Quando a gente fala do leite, a gente está falando de 12, 13, né? Uma composição. Onde é que morre esses 7 primeiros, né? Esses 7 pontos percentuais de sólido? Ficam no queijo. Sim. Que basicamente é a matéria gorda que foi separada e é a caseína, né?
E aí o que vai sobrar nos 6% do soro? Né? Nesses 6%, percentualmente, né? Nós vamos ter, melhor, em pontos percentuais, 5 pontos percentuais disso vai ser lactose, 0,8, 0,6 vai ser a proteína, que é a parte nobre, vamos dizer assim, que daí é o que vai gerar o whey protein, né? A proteína do soro. E o restante, daí que são sais e minerais, como no Brasil a gente trabalha muito com soro parcialmente mineralizado, por uma questão até de paladar, de sabor, né? A gente tira a parte mais salgada, a parte mais ácida, a gente acaba eliminando para que ele fique mais docinho, né? O termo assim, mais sei lá, gostoso ao paladar, né? Uhum. Então, se descarta praticamente nada no final, né? Então, realmente, né, a gente utiliza tudo. E uma parte dessa água, que aí a gente tem o processo, né? Eu falo um pouquinho, quando a gente fala já na concentração que pode acontecer no próprio laticínio, ou depois aqui dentro da soro, vamos dizer assim, a gente usa essa água e passa também por um sistema de osmose, e a gente acaba usando a aguinha que a vaca bebeu nos nossos processos. Hoje a gente consegue reaproveitar 80% mais ou menos dessa água tendo uma osmose. Então a gente, além de ter essa preocupação ambiental, de sustentabilidade, porque a água está sendo, a gente sempre foi mal acostumado que a água sempre é um recurso que tinha muito fácil para todo mundo. Mas Sim. talvez essa realidade está mudando. Então, essa água ela pode ser usada em vários processos dentro do próprio laticínio depois. Né? Sim, e que Então, assim, geralmente às então a vezes estão gente instalados. devolve para a natureza, de alguma forma, a água que a vaca bebeu e com condições melhores, talvez, do que ela tenha consumido na sua origem. É, exato. Assim, a maioria dos laticínios, né, estão instalados, né, em zonas, né, muitas das queijarias em áreas rurais, né, interiores. Então esse aproveitamento, né, fica até mesmo ali para fertirrigação, né? Perfeitamente, perfeitamente. Hoje, né, ainda nós temos a facilidade, né, e algumas formas de dispensar depois, né, assim, de descartar esse resíduo que fica ainda final do soro. Uma das alternativas justamente é a fertirrigação, né? Mas também tu já começa a ter em algumas regiões de maior concentração, os nossos órgãos ambientais já estão olhando isso com Sim, outros olhos sim. também. Porque no médio, no longo prazo, conforme o volume que tu joga numa área, ou a não ser que tenha uma área muito grande, tu começa também, né, a Sobrecarregar, né, o solo. exatamente, né? O solo começa a ficar saturado nessa parte de sais minerais, então também tu vai para o outro extremo. Mas realmente, assim, dá para se aproveitar, eu te diria que 100% do leite à medida que a gente produz o queijo e dá valor ao soro. E É, ainda tem muito para avançar depois, né? Nessa cadeia dos subprodutos, né? Vou mudar de novo o meu discurso, eu também tenho que me policiar, dos coprodutos que são gerados através do soro. pois é. É, a gente também tem que que relembrar, né, todo momento, né, que os termos mudam, né? E ainda bem, né? Eu falo assim, que para a indústria de mussarela, né, que para as fábricas de mussarela, o soro virou um grande aliado, né? Mesmo porque, Perfeito, assim, eu perfeito. falo que de 2020 para cá, principalmente, né, o mercado, o preço do queijo, né, como commodity, vira elástico demais, né, e o do soro se manteve ali muito mais estável, que ajuda muito mais, né, a, na receita ali do mês do laticínios. Exatamente isso, Sara. O que a gente, né, tem visto, né? Eu acompanho assim mais diretamente, que nem eu falei no início, né? Eu sou relativamente debutante nesse mercado de lácteos, então a gente acompanha os números assim com mais clareza nos últimos 5 anos, né? E o que a gente percebe? O soro vem ano a ano dando saltos assim, né? De novos patamares de preço, né? Quando eu entrei, e aí eu estou falando de 3, 4 anos atrás, né? Assim, a gente falava em preço de soro, soro em pó, né? Só para uma Uhum. referência, algo em torno de R$ 3 o quilo. Hoje, nós estamos falando de 3 anos e meio depois, nós estamos falando já algo em torno de R$ 12 o quilo.
Pensa Então, bem. imagina, né? São 4 vezes mais. Em um período muito Exatamente, pequeno. né? Mesmo com esse preço de R$ 12, ele ainda é um produto que tem um aproveitamento, né? Cada vez mais destino, né? Utilizações, aplicações, né? Desse produto, e ele ainda continua sendo algo muito positivo, né? Mesmo com essa evolução, né? De preços para o consumidor final, né? E o que eu queria só salientar, né? Que isso, quando a gente está falando do soro em pó, esse movimento aconteceu no soro fluido, que se pagava 2 centavos o litro, né? Há 3 meses atrás, no auge aí da falta, da escassez dessa matéria-prima, chegou a se pagar 40 centavos. Então, assim, é a mesma proporção, só que não é a mesma, porque a gente está falando quase de 10 vezes mais em relação à parte inicial. Eu acho que 10 é muito, né? Não podemos usar isso como o parâmetro, mas podemos imaginar, assim, de novo, de 3 para 25, para 30, né? Então, são 10 vezes quase mais, né? E o soro, então, como tudo isso... E pelo fato de ter tanta utilização, cada vez mais a gente conseguir mais aplicação, com essa questão de saudabilidade, com essa questão de produtos... Sustentabilidade, né? Buscando... tanto na faixa infantil como na faixa sênior, né? Antigamente, o soro de leite acabava indo nos produtos infantis e tal. Hoje já tem, né, com o aumento da nossa expectativa de vida média, então o próprio pessoa já tem produtos, né, que contempla essa utilização, né? Então, realmente, assim, eu diria que o soro é uma possibilidade, uma oportunidade de negócios muito bacana para toda a cadeia de lácteos como um todo. Sim. E a gente até já falou um pouco desse trato, né, que a indústria precisa ter. E aí eu queria que você destacasse melhor, Cássio, quais são os tratos, né, que são extremamente importantes ali para você conseguir comercializar melhor o seu soro. Perfeito. Na verdade, assim, o que é importante, né? A gente estava falando um pouquinho, né, nessa questão de vida útil, né, do leite, né, vida útil do soro, né? Eu falo vida útil, né, o tempo que a gente consegue poder Sim. processá-lo, né, sem comprometer. Então, A o que gente tem acontece, uma né? Acho que legislação, né? A gente tem a IN 94 de 2020 que trata só, né, dos tempos aí de refrigeração para soro concentrado, termizado, fluido, né? Perfeito. Isso é um grande avanço, tá? Eu diria que assim nos últimos, isso aconteceu agora, assim, um ano atrás, nós então até então não tínhamos uma regulamentação para soro. Então se baseava tudo muito em cima de leite e tal, de exigências do leite. Mas eu acho que essa questão da entrada das normativas, né, que tratam o soro, isso também está fazendo que cada vez mais a régua, né, vamos dizer assim, que o consumidor... Desculpa, o consumidor não é a pessoa, é o produtor do queijo, né? O produtor laticínio, ele começa a ter parâmetros para poder trabalhar nesse soro. Então, o que é importante, né? Vamos dizer assim, né? O processo da queijaria dele, a coisa mais importante é que ele tenha um leite de qualidade. Se ele começar Sim. com um leite de qualidade, uma contagem bacteriológica baixa, né? Com células somáticas As baixas, um baixas. leite de boa origem, né? Vamos dizer assim. Com Né? uma coleta regular, né, que vai garantir que não vai aumentar CMP nem nada. Exatamente. É o que vai garantir, de certa forma, o sucesso do soro lá no fim do processo. Né? Então, produz um queijo. Então, tu conseguindo ter um leite já nessas condições né, ideais, o soro que vai ser gerado também vai sair nessas condições gerais, vamos dizer assim, nessas condições ideais. Né? Então, qual é que é a preocupação? Quando tu elimina ou quando tu termina o teu processo de queijaria, a primeira coisa que a gente deveria fazer, né, é desnatar esse soro. Então, deveria ter uma estrutura de desnate, né, para que esse soro pudesse rentabilizar à medida que a gente conseguisse separar a matéria gorda. Né? Então,
a primeira questão, pode ser a primeira, aí a gente pode falar um pouquinho desse fluxo mais à frente, mas então assim, fazer o desnate desse soro. Então tu tem que ter um equipamento, alguma coisa que possa trabalhar especificamente com o soro. Talvez às vezes pelo volume, conforme o equipamento, tu pode até utilizar o equipamento que já usa no leite, né? Depois usar no soro. O que é importante, talvez eu tenha esquecido, a pasteurização desse soro. Sim. Né? Porque o que acontece? O soro, né, 80% dele, 85% dele é lactose, na verdade. Então, é o prato cheio, né? Para o micro-organismo é o que ele precisa, né? É o que É um ele ambiente quer. perfeito, né? Então, por isso que eu digo que ele é mais sensível, né, do que o próprio leite, porque quando tu vai na proporção do leite, a lactose se dilui mais, mas quando é no soro, é muito isso. Então, uma pasteurização para garantir o quê? Tempo suficiente para que esse soro possa chegar no seu destino, né, de uma forma tranquila, que ele possa ser ocupado na sequência. E aí, nesse processo, uma vez pasteurizado tudo, ele tem que ter uma certa refrigeração. Sim. É essa refrigeração que vai manter os parâmetros do leite, de acidez, de pH, sob controle. Então, a gente tem que ter, né, frio, vamos dizer assim, disponível no laticínio, para que na hora de carregar, né, e aí até pegando as instruções, né, as normativas, né, esse soro tem que sair e chegar, entre a saída do laticínio e a chegada na indústria onde ele vai ser processado, entre 4 e 7 graus, né? Sim, sim. Então, isso é importante, né? Então, que ele faça e que ele tenha essa necessidade de ter frio no seu laticínio. E, claro, como ele começa a trabalhar isso como um produto, ele não vai mais poder usar aquele silo, aquela caixa de fibra de vidro azul, ele vai ter que ter um silo inox para fazer essa armazenagem, onde ele vai armazenar com tranquilidade, onde vai estar garantido a temperatura deste soro, né? Então, nesse processo, então isso é assim, é o cuidado que ele tem que ter. Sim. Então, assim, o básico é assim, pasteurizar, desnatar, resfriar, né? Então, assim, esse é um processo eu até mais anotei básico. aqui que até mesmo, né, do meu ponto de vista, né, que era temperatura, sal também, eu vejo que é um ponto que as pessoas, né, reclamam, né, os compradores de soro, e aditivos na fabricação, né, alguns aditivos também podem não contribuir, né, pode ser um entrave ali na comercialização. Na verdade, eu acho que assim, a gente tem alguns parâmetros, né? Quando a gente fala, isso é olhando talvez, né, os parâmetros gerais para a manutenção do soro de uma forma. Existem sim restrições de uso de alguns soros, né? Aí depois a gente vai entrar nessa seara, talvez falando um pouquinho de soro doce, soro ácido, talvez, Sim. né? Alguma coisa assim nesse aspecto. O pessoal tem muito essa nomenclatura, né? Sim, Então, sim. tem alguns tipos, sim, né, de restrições, sim, ao tipo de queijo, aos sais, porque quando a gente está falando no processo de separação da proteína, a gente está tirando esse sal depois, lá, esses sais minerais, de certa forma. Isso no produto final, no whey protein, no consumo, ele acaba sendo um produto que acaba... Esse é o que ainda acaba indo para o descarte, porque não que a gente não pudesse dar utilidade, mas assim, o sal como um todo, ele é muito barato ainda, então não justifica algum tratamento industrial para esse tipo de sal, mas ele também poderia ser utilizado. Aí então a gente chegaria naquela plenitude de estar usando 100% mesmo o leite do começo ao fim, né? Então, voltando, né? Assim, então, realmente existe, né, uma questão ligada ao tipo de queijo. Então, quando fala assim, não pode ter muito sal, né? Um parmesão, um queijo de maturação mais longa. Hoje aqui no Brasil a gente tem os tropicais, né? Os queijos tropicais, que é uma variação do parmesão, né? Porém não com tanta maturação. Aham. O que a gente procura, né? Que tem o menor possível nível, né, de quantidade de sais nesse produto, mas não tem. Então, o que a gente consegue? Ainda no Brasil, o soro ideal para nós, o gosto brasileiro e pela geração, é o soro da mussarela, né?
Então, o processo da mussarela, vamos dizer assim, é o que gera o soro hors concours, né? Se a gente pudesse escolher por tipo de queijo. Então, como a mussarela ainda é 70%, 80%, acho que, do volume de produção de queijo Sim. no Brasil, a produção desses outros queijos na queijaria, eles acabam sendo diluídos. O maior problema hoje, a restrição, seria duas situações assim que eu vejo assim, de aproveitamento do soro e numa tendência que o mercado está indo, né? Uma delas é a questão do zero lactose. Uhum. E a outra questão é um pouquinho dos queijos que levam corante, tipo um queijo prato. Por mais que seja um corante, na maior parte das vezes, um Natural, urucum, né? alguma coisa natural, existe restrição aí, até por questão de legislação, né? Não pode usar esse soro em formas infantis, então a gente fornece soro, produtos para uma Nestlé, então ela é muito cuidadosa, criteriosa, mas tem também, conforme a atividade que tu vai usar esse soro, conforme a aplicação que vai ser usada, isso não chega a ser um impeditivo. Uhum. O zero lactose, sim, porque a gente quebra a glicose, a molécula da glicose, desculpa, da lactose, transformando em glicose, né? E a galactose. E a glicose, no processo depois de separação, secagem, ela é um problema. Então, Ah, hoje ainda sim. não se tem o suficientemente tecnologia para tratar isso depois no restante da cadeia. Então, essa é uma limitação. Mas se vem trabalhando muito forte já nisso, por quê? Porque cada vez mais, né, a gente tem visto essa questão, né, de intolerâncias à lactose, então é um mercado que é crescente. Então, a gente não pode já estamos preocupados que isso tome uma proporção que passe a ser representativo. E aí, em cima disso, a gente já tenha algum tipo de utilização também para esse soro, né? Sim. E aí a Então, gente. Oi? desculpa. Desculpa, pode falar? Não, e aí, assim, né, falando um pouquinho mais, né, eu cheguei a comentar, né, do soro ácido, do soro doce, Isso, aí é que eu ia talvez, até te né? falar agora, Então, o né? que, Pra que é, você. na verdade, assim, né? Hoje, por uma questão até muito mais sensorial, né, de sabor e tal, a gente acaba aproveitando só o soro doce. O que é o soro doce? É aquele que vem de um processo normal de coagulação, né, dos coalhos e tal. Então, nesse processo enzimático, vamos dizer assim, é gerado um soro que, quando tu toma ele, ele é docinho, ele é muito similar, o gosto final dele é o próprio leite, de certa forma. Sim. Já quando a gente fala do soro ácido, é aquele processo, né? E aí, falando, né, assim, do soro, ainda um pouquinho, voltando ao soro doce, então, assim, os principais queijos, né, mussarela, prato, cheddar, são tudo processos enzimáticos. Então, eles estariam gerando soros doces. Doce. E os soros ácidos, na verdade, quando tu faz a produção dele, ao invés de usar um processo enzimático, tu usa um processo ácido. Né? Então, assim, para fazer um requeijão, para fazer um cream cheese, Uhum. tu acaba usando isso. E aí tá, o sensorial desse soro, né, assim, o sabor desse soro, ele fica mais ácido. Então, o mercado, de certa forma, rejeita Ah, sim. nesse aspecto, assim, por sabor. Né? O que a gente consegue fazer, o que a gente está trabalhando, né? Quando a gente pensa que a gente vai separar a proteína, no caso, assim, e não vender o soro em pó somente, quando a gente separa o ácido, né, assim, o soro ácido, tira essa parte, a proteína ela não fica tão gostosa. A proteína por si não é gostosa. No final, quanto mais concentrada, mais ela tende a um amargor, assim, de certa forma. Mas então, assim, quando a gente está falando de proteína, a proteína final de um soro ácido, de um soro doce, ela não é tão diferente para quem a consome. Mas quando a gente fala o soro em pó, né, oriundo de um soro doce ou de um soro ácido, a pessoa sente na hora a questão de gosto, de paladar. Por isso ele Entendi. não é tão utilizado ainda. Então, parte desses processos hoje, esse soro, né, ele ainda é descartado, ele ainda não é destinado e não tem talvez ainda o mesmo valor do que o soro doce que todo mundo menciona, né?
Acho que Ah, sim. esse é o Não, mas ponto. é interessante saber que o soro da mussarela, que é, né, a maior parte do leite que é produzido hoje, né, a gente sabe que vai para a mussarela, ele atende muito bem a indústria do soro, né? Perfeito. Esse é o principal, vamos dizer assim, é o soro, né, que a gente diz, se a gente pudesse sempre só receber soro de mozzarella, né, seria o ideal. Mas em contrapartida, né, tem outros queijos, e aí acho que tem, né, a questão de queijos finos, né, cada vez mais alguma coisa. O que a gente percebe, né? Existe uma tendência como é que eu vou dizer, de especialização, de especialidades, né? Então, cada vez mais pega, né, pontualmente o queijo da Serra da Canastra. Então, tu começa a ter coisas assim que estão agregando valor. E nesse processo de agregar valor ao queijo, tu também agrega coisas diferentes, né? Então, assim, é Sim, um queijo temperado, eu botei lá orégano, botei calabresa, botei, sei lá, pimenta. Então, tem que cuidar, porque isso tem que acontecer na fase seguinte, né? Não pode acontecer quando está gerando soro, porque daí tu começa a dificultar o uso disso, né? Então, nesse aspecto entendi. aí, né? Não, pois é, e fica uma dica super importante aí pro pessoal, né? Que às vezes quer aproveitar, mas não sabe, não pode falhar no processo, né? E aí, né, eu acho que volta a dizer assim, o importante, né, acho que para quem está produzindo esse soro é justamente na hora que tiver acesso a comercializar, né, poder realmente assim ter essa transparência com o comprador para justamente identificar, né? Eu queria vender, né, todo o meu soro, mas daqui um pouco, hoje ele não vende nada. Se ele conseguir resolver 80% na primeira etapa, já é um Já tá grande ganho, ótimo. já é um grande avanço. Talvez 20 ele não consiga resolver, né? O velho Pareto sempre funciona, né? Os 80-20, 80% é algo que é consumível, né? Assim, que é viável. Então, nesse aspecto, assim, a cadeia está evoluindo e também, né? Eu acho que a tendência disso, né? A variação disso, e aí eu acho que em algum momento, né? A gente vai chegar nesse nível de especialização cada vez maior, mas já tem aquele o pessoal já nos pede um soro que seja orgânico, um soro que venha de leite A2. Então, tu começa a ter as variações. Tu começa já a ter, assim, alguma demanda. E o soro de búfalo, dá para usar? Não dá? Né? Pois Então, é. tu começa a ter algumas demandas até em função que tá todo mundo um pouco de olho, né, no valor. O soro realmente passou a ter um valor agregado bom. Ele está trazendo resultado para o laticínio e dentro do possível, o laticínio não quer descartar mais nada, né? Então, acho que esse é o ponto, né? Não, exatamente, né? E assim, para fábrica de. Eu falo porque eu fiquei 3 anos numa fábrica de Ok. mussarela, né? O nosso carro-chefe, 90% ia para mussarela. E o ano passado, né, principalmente, o que salvou a nossa planta foi o soro, né? Então, e lá a gente tinha o concentrador, né? Concentrava o soro. Acho que vale a pena destacar que realmente, né, a parte de frio é extremamente importante para o soro é muito sensível, então você precisa garantir frio, e quando você concentra, né, você ganha também nisso, você ganha no volume, e se paga, né, eu vou até trazer alguém aqui para falar com a gente só sobre essas, né, conversões aí, para fazer essa tabelinha, né, boa para quem produz 30 mil litros de leite, né? Para quem produz 50 mil litros de leite, para saber em quanto tempo vem esse retorno. Perfeito. Mas que se paga muito rápido, principalmente agora, né? Nesses últimos, nesses Eu últimos te diria anos. assim, né, que hoje faz parte de nós, né, assim, da Soro Renner, talvez, né, como um grande comprador de soro, né, incentivador desse mercado, essas tabelinhas, essas contas a gente faz, né, a gente tenta convencer, a gente tenta mostrar, a gente tenta rentabilizar. Nós também fazemos alguns investimentos quando são estratégicos em alguns fornecedores, nós fazemos investimento concentrador, ajudamos na logística do silo, ajudamos na logística do frio. Por quê? Porque realmente a gente quer que a cadeia láctea, que a cadeia do soro, cada vez tenha mais importância. Né? E a gente Sim. percebe que, por que a gente fala isso? Porque a gente é só bonzinho? Não, porque nós temos um projeto de crescimento muito grande.
E um dos limitadores é ter a disponibilidade da matéria-prima. Sim. Né? E é Então, mão dupla, né? É bom para vocês dois. Chegando nesse volume maior de matéria-prima, a gente tem que começar a chegar. Se até então a gente estava buscando o soro do grande produtor, sei lá, de 120, 150, 200, 300 mil litros de leite, né? Esse que estava mais fácil o acesso, agora, pela nossa necessidade, pelo mercado, pelas novas aplicações que está tendo o soro, esse soro do laticínio menor de 20 mil litros, de 15 mil litros, de 10 mil litros, de 30 mil litros de leite, ele começa a ter que compor, né, vamos dizer assim, o volume de soro disponível para o mercado. Uhum. Eu acho que isso é um trabalho bacana, sim, é um trabalho que deve ser desenvolvido. E aí, né, quando eu estou falando nisso, eu estou pensando sempre muito, a gente está falando muito do whey protein, né, mas vamos pegar assim, uma questão básica, não é nem o processo assim, de concentração, não estou nem pensando nisso ainda no laticínio, né? O próprio Sim. laticínio hoje, o mercado, ele fez com que para todos os produtos lácteos que eram feitos de leite hoje, tem os seus contratipos, os seus similares, que além do leite utiliza o soro. Vou te dar Sim. um exemplo. Nós tínhamos o leite em pó. Hoje a gente tem um composto lácteo. O composto Sim. lácteo é uma composição de leite e soro. Nós tínhamos o leite condensado. Hoje nós temos uma mistura láctea, que também usa o soro na sua composição. Nós tínhamos o iogurte, que tradicionalmente é feito só de leite. Hoje a gente tem as bebidas lácteas, que na sua composição vão usar o leite e o soro. Aí nós temos o creme de leite, né? Que até então, creme de leite, é de leite, tem que ser do leite. Hoje a gente já tem o creme culinário, que também já consegue aproveitar, né, a parte da matéria gorda do soro, né? Então, nesse aspecto, assim, tem tido muita evolução, né? O próprio requeijão, né, que é feito hoje, ele consome parte de soro na sua composição. A ricota, que pode ser feita a partir do soro, também faz com que o soro não vá para descarte. Sim. Então, cada vez mais, a gente está falando, e aqui eu citei isso dentro do próprio laticínio. Então, o próprio laticinista que está gerando esse seu soro lá, seus 20, 30 mil, se ele começa simplesmente a mudar um pouquinho o seu mix, ele já dá uma utilidade também para esse soro. Maior, né? Exatamente. E quando a gente sai desse universo só ali, né, e começa a pensar, vamos dizer assim, nos clientes que a Soro Renner tem, né, nos diferentes segmentos, a gente está falando assim em grandes grupos, né, um ligado à nutrição humana, um ligado à nutrição animal e outro ligado à nutrição esportiva, vamos dizer assim, né? Sim. Quando a gente fala em nutrição animal, hoje cada vez mais as rações, os suínos, o próprio gado, em algumas situações, usa esse soro na sua composição. Quando a gente fala em nutrição humana, além de todos esses produtos, né, esses produtos que são, né, vamos dizer assim, como é que eu vou dizer assim, os promotores, né, de força e tal, que a gente fala, né, de performance, né, a concentração. Os queridinhos da academia, né? Mais nutrição esportiva, né? A gente tem a nutrição humana. Hoje tem soro no chocolate, tem soro no pão, tem soro no biscoito, tem soro no segmento culinário como um todo. Tem manteigas que usam a parte do soro, né, da matéria gorda do soro também. Soro, sim. Então, cada vez mais, assim, sorvetes, né, tradicionalmente já usam muito o soro na sua composição. Então, assim, cada vez mais tem uma demanda por esse tipo de produto, e volta a dizer, quando a gente fala, não, o produto era feito de leite, hoje ele é feito de leite e soro. O produto ele fica economicamente mais barato. Mas falando em termos de saudabilidade, de benefícios, né, ele continua tendo os mesmos, porque o soro traz a proteína, o soro traz todos esses aspectos. Então, nas suas composições, isso não afeta, vamos dizer assim, o resultado, né, como é que eu vou dizer assim, de performance, ser só leite ou não. O soro tem muito resultado positivo. Né?
Sim, ainda, né, falando sobre as oportunidades e as tendências de mercado, eu até fiz uma lista aqui, né, de onde que se usa soro, né? Perfeito? Eu vi que sopas, né, essas sopas, né, Isso, prontas, hidrolisado proteico, os queijos processados, isso, produtos de panificação, sorvete, doces, alimentação infantil, né, que você já até citou, xarope de lactose, pílulas, remédios, penicilina, álcool, vinagre, acidulante, resinas, acrílicos, né? E aí as bebidas lácteas, né? O whey protein e até refrigerante, né? isso. Cada vez mais, assim, tem se conseguido, né, as áreas de pesquisa e desenvolvimento, né, seja dos clientes, né, dessas empresas que produzem esses alimentos, seja dos fornecedores dessa indústria, que é o nosso caso, trabalham justamente em aplicações maiores, em aplicações melhores, né? Hoje, quando a gente fala do soro, tem um problema, né, na extração da proteína, vamos dizer assim, que é a geração do permeado do soro, né? Então, o que a gente vai fazer com esse permeado? Esse permeado ele é extremamente valioso à medida que a gente consegue agregar valor nele. Quando a gente fala em comprimidos, tu citaste isso, medicamentos, Uhum. né? Quando tu compra tu consome aquele medicamento, às vezes não tem um gostinho docinho e coisa e tal, aquilo é permeado, é lactose. Então, assim, Olha. avançando na cadeia, claro, tem todo um grau farmacêutico que tem que ser Sim. obedecido, de asepsia, ele é muito mais rígido, né? Vamos dizer assim. Aí, o controle, né? A necessidade de ter um processamento muito mais apurado, ele se evidencia. Mas então, isso tudo são aplicações que tem para o soro. Então, o próprio permeado, né? Na alimentação animal, quando a gente fala, a gente tem o soro, que tem a proteína, e tem o permeado, que tem a lactose. O que é o soro? Proteína e lactose, né? Então, proteína e energia, lactose e energia. Quando a gente fala Sim. no permeado, continua tendo toda uma característica de energética, de calorias para alimentação, fantástico. Por isso que o pessoal acaba substituindo parte das suas formulações, não como proteína ou coisa e tal, mas substituindo o próprio açúcar, usando o açúcar do leite, né, a lactose, né? Então, nos processos, quando a gente fala no chocolate, quando a gente fala no sorvete, quando a gente fala no biscoito, além de ter a proteína, eventualmente, está se levando essa parte do açúcar do leite, né? Pois é 100% realmente de aproveitamento do leite, né? É E é verdade, é incrível, né? verdade, é verdade. Eu falo assim, em pouco tempo, né? O quanto que evoluiu a cadeia do soro aqui, né? Eu falo assim, eu Eu não sou conto um tão pouquinho, velha né? Assim, assim. voltando, né? Como eu disse, eu sou relativamente novo nesse mercado, mas até pegando uma história do Massoro. Em 20 Sim, anos, nós tínhamos, né? Então a gente está pensando num horizonte, não é longo, né? Onde o soro era um problema, era um subproduto, não tinha valor nenhum, e hoje, né? A gente até usa, acho que essa expressão não é de minha autoria, por isso, então, mas assim, o soro vale ouro, né? Assim, aquele negócio hoje, de certa forma, o que era um produto, que era um problema, um descarte, uma complicação, hoje ele virou uma receita, um produto, um coproduto que gera muito resultado, sim, para o laticinista, gera muito resultado para o meio ambiente, à medida que ele não é descartado, que ele é melhor utilizado. Então, assim, são daquelas oportunidades, né, que às vezes, assim, e isso a gente vê principalmente, né, quando o mercado aperta um pouquinho mais, a gente tem que ser mais criativo, né? Então, assim, imagina a visão do seu William, né, que é fundador da Sora, 20 anos atrás, quando ele viu nesse produtinho que era um problema, um patinho feio, que ninguém queria mais, e ele vislumbrar, né, uma possibilidade de utilização tão grande como essa. Imagina assim que o começo, né, assim, a dificuldade, aquela convencimento, me manda, né? Eu pego um pouquinho dessa história, desculpa, eu acabo voltando, né? A Sora começou com 150 mil litros, né? Assim, pois 150, é. para conseguir 150 mil litros de soro no mês, imagina isso não dá, isso não é nada, né? Assim, olhando, né? Hoje a gente processa 4 milhões e meio por dia,
Meu né? Deus. Então assim, o que a gente está falando, né? De 20 anos atrás, a evolução que esse mercado teve. Então, acho que esse é o grande tema, né? Eu acho que essa é a grande oportunidade que tem, sim, né, no soro. Volto a dizer assim, o laticínio menor, que está, de alguma forma, ainda não olhando com tanto carinho para esse coproduto do queijo, que ele passe a olhar, que ele busque algumas alternativas, né? Ainda existem dificuldades, sim, né? Pela vida útil do produto baixa, né? A gente fala em 96 horas, no Sim, máximo, assim, entre sair da queijaria e ser processado lá na indústria final. Então, tem uma dificuldade logística, né? O fato de a gente ter comentado, né? Tem 94% de água, então tem um custo logístico que também, para grandes distâncias, às vezes pode atrapalhar, mas a gente está buscando soluções. Quando a gente começou aqui, a gente buscava soro a 80 quilômetros, o soro fluido e o concentrado a 150. Hoje a gente já busca soro fluido a 250, 300 quilômetros, já está buscando concentrado a perto de 1.000 quilômetros. Por quê? Porque está conseguindo viabilizar transportes mais rápidos, está conseguindo viabilizar a concentração lá no laticínio, está sim. conseguindo otimizar volumes maiores de concentração, então fazer com que os sólidos, né, cada vez na carga venham maiores, então com isso vai se trabalhando, né, assim, e a régua vai subindo, e que bom que isso vai acontecendo, e a cadeia láctea vai subindo junto, né, vai conseguindo, com isso, aproveitar 100% do produto leite, né? E aí, né, você contribui com sustentabilidade e competitividade, né, para a indústria. Perfeitamente, perfeitamente. A IN 94, né, de 2020, ela fala de 72 horas de refrigeração para o soro fluido, né? 96 para o termizado e 120 horas para o concentrado. É. Então, né, acho que assim, exatamente são esses dados, né? Eu acabei falando 96, 72, assim, né, para dar um parâmetro, mas Mas realmente, quanto mais na sua forma natural, né, na saída da queijaria, mais sensível ele é. Então, por isso que a instrução normativa justamente já faz essa distinção, né? Então, maiores prazos concentrados, menores prazos para o fluido. Perfeito, muito sim. bem colocado. Ô, Cássio, e para a gente caminhar um pouco para o final, né, para eu ter oportunidade para eu falar, olha, a gente não falou tudo, eu preciso gravar com Bem, você de novo, né? Mas eu queria que você falasse um pouco sobre precificação, né? Como é que é né, como é que funciona isso no Brasil, né? Como é que é a formação de preços, que se tem o indexador, né? Porque o que eu conheço é o Milk Point e e os tipos também de soro que é comercializado, né? Tem soro líquido, soro concentrado, soro desmineralizado. tá. Deixa eu te comentar então um pouquinho, né? Hoje, quando a gente fala em precificação, isso é uma quebra de paradigma também que a gente. E aí eu me sinto à vontade de falar, porque quando eu cheguei aqui, 3 anos atrás, não conseguia nada do leite, né? Não conhecia. Então, para mim, tudo poderia ser feito, né? Até que me provasse ao contrário que não dava, a gente foi criando mecanismos. O laticinista hoje, ele tem muito, né, essa visão de variação do leite em função da demanda e da oferta. Uhum. Então, assim, o que acontece, né? Ele, assim, tem horas que o leite está lá em cima, tem horas que o leite está lá embaixo, então oscila muito. Quando a gente fala em termos de soro, cada vez mais, como ele é um coproduto, ele não está assim, ligado exatamente ao custo do leite, porque o custo do leite ele acaba sendo diluído no próprio queijo, no principal produto e tal. O que a gente percebe? O custo de produção do soro, de certa forma, tem se mantido muito estável. Que a gente quer dizer. Tem que cuidar com o que eu vou dizer. Não é que o leite oscila, então, se o leite oscila, vamos dizer assim, o custo do soro proporcionalmente oscilaria também. Mas para produzir o soro, para fazer extrair o soro, na verdade o custo é muito baixo. Então a gente consegue trabalhar com preços mais médios, com políticas. É aí que eu digo assim, como eu não sabia que não dava para fazer, a gente foi lá e fez. Então a gente começou, né, num trabalho bem bacana junto ao Milk Point, já que tu citaste ali, é um dos poucos que fazia algum tipo de publicação de dados sobre o soro, né?
Então a gente pesquisou, conversou com eles, conversou com o seu Walter, com a turma toda lá, para entender como é que eram compostos esses indicadores, como é que eles eram medidos, como é que eles eram mensurados. E aí, de posse disso, a gente conseguiu, e aí o mercado começou a enxergar, diferente um pouquinho do leite, né? Assim, eu tenho que cuidar que do leite eu não posso falar porque eu não compro e não vendo leite, né? Então, assim, o meu negócio é soro. Mas, assim, o pessoal que é do leite vai entender isso melhor do que eu, né? O mercado do leite oscila muito no soro, então a gente conseguiu criar referências, né? E hoje a gente tem já históricos desses últimos 3, 4 anos, eu posso te falar, que é publicações do Milk Point, e a gente acaba indexando o produto por esses indicadores, né? Aham. Então, diferente, eu acho que uma grande vantagem, aí tem que cuidar, alguém vai, um dia eu vou apanhar, mas eu falo isso muito abertamente, que assim, o soro sempre tem o preço dele antes da entrega. O leite a gente só recebe depois de entregar, né? O pagamento é Sim. depois, então não sabe. Então, essa é uma grande mudança. Então, assim, para o laticinista, eu vou combinar com ele, né? Quem comprador de soro, ele vai dizer assim, nos próximos 15 dias, nos próximos 20 dias, o preço é esse. Então, ele sempre tem uma previsibilidade do que ele vai receber. Diferente do leite, né? Olhando lá do ponto de vista do produtor, é lógico, Sim. vamos ver esse mês, lá no final tem que definir o CPEA, faz aquela, desculpe, né, para mim, confusão, né, porque eu É sim. não atuo nesse negócio, né, e aí, o que acaba acontecendo? Aí começa, mas me pagou muito pouco, meu custo foi então, diferente do leite, o soro sempre está com a sua precificação antecipada, então não tem Sim. surpresas, de certa forma, né? E aí, pegando a outra parte da tua pergunta, a gente tem, né, compra, né, e comercializa a maior parte do soro, o destino final mesmo é a produção dele em pó, né? Então, ele é comercializado em pó. Quando a gente fala no soro concentrado e no soro fluido, na verdade, é alguém comprando isso para transformar em pó ou para transformar em proteína ou para transformar em outros produtos, né? Então, como é que funciona? Qual é que é o mercado? Quando a gente fala do soro que sai do queijo, a primeira coisa é o soro fluido, que a gente Sim. diz. Então, com 6%. Ele sai do Isso. jeito que ele sai na queijaria, ele é utilizado. Quem é que utiliza esse soro? Né? O próprio laticínio, às vezes, na construção desses produtos lácteos, né? Nós somos consumidores desse soro também, então a gente faz a aquisição dele também, né? Mas Uhum. limitado ao quê? A distâncias físicas. Porque esse é o soro mais sensível e que tem mais água. Então, assim, eu não posso fazer a busca ou a compra desse soro com distâncias e tempos muito longos. Então, o que é a etapa seguinte? Para conseguir agregar mais valor, a gente sai do fluido e passa a ter um soro concentrado. Sim. Lá no laticínio, começa a ter um equipamento que é feito de membranas que vai separar a água do soro. Na verdade, é uma grande peneira que fica segurando o soro e separando a água. No fundo, é isso. Então, Sim. aí a gente começa a ter um produto que antes tinha 6% de sólidos, um produto que tem 18, 20, 22% de sólidos. E aí, então, se ganha primeiro porque já passou por um processo de pasteurização, tudo. Então, se ganha mais tempo de processamento, né? Por isso que a própria instrução que tu colocaste ali, né, fala disso, nesse maior tempo. E também o fato de ter mais sólidos começa a viabilizar a logística de mais longe, de Sim. distâncias maiores. Então, esse é o segundo tipo, vamos dizer assim, de soro. Então, o soro concentrado. Quem vai comprar? Quem seca, quem produz, né? Hoje esse soro pode ser usado pelo próprio laticínio vizinho, que está fazendo uma bebida láctea, o laticínio do lado não está, então ele vai ter esse consumo, né? O laticínio que está fazendo bebida, a mistura láctea vai comprar, então tem um mercado para ele. E a terceira etapa, vamos dizer assim, seria a comercialização dele em pó. O que é pegar o soro em pó? É justamente o que as empresas, como a Soro faz, que é pegar o soro que recebe na sua plenitude e simplesmente secá-lo. Então, o que a gente fala no Hum. soro
parcialmente desmineralizado. Por que ele é parcialmente desmineralizado e não é integral, vamos dizer assim? Porque lá no processo de concentração, que houve lá no laticínio ou aqui dentro, é feita uma separação justamente dos minerais. Então, por isso que a gente tem um soro parcialmente desmineralizado. Aqui no Brasil, até por uma questão de paladar, né? O fato de a gente desmineralizá-lo um pouquinho é que ele fica mais docinho, que ele fica mais gostoso. Se tu pega lá fora, muito desse soro desmineralizado quase não existe. Por quê? Porque o processo não faz essa desmineralização. A gente usa uma própria membrana diferente, que seria uma membrana de osmose, né? E aí o soro vem com integral, ele vem com todos esses sais minerais que fazem parte da composição. Então, daí tem o novo produto, que é o soro em pó. E no caso da soro e de quem faz as proteínas, né? Ao invés de tu secar o soro, tu começa a pegar esse soro e dividir ele em partes. Então, a gente vai ter a proteína, a lactose, né? E aí a gente começa a oferecer para o mercado as diferentes concentrações. Então, tu vai ter proteínas com 34%, né? Que a gente chama que são os whey proteins, 34%. Aí tu vai ter o whey protein com 60%, vai ter o whey protein com 80%. Então, isso são todos os concentrados. E a etapa seguinte é tu ter o whey protein isolado, que daí é quase 100%, é acima de 90% de proteína. Então, tu tira basicamente tudo, tu tem só a proteína realmente. E nesses processos aí que vem o pulo do gato, talvez assim, no aproveitamento, justamente tu gera, né, quando tu separa a proteína, tu gera o permeado, que é a lactose. E isso hoje também é um subproduto, é um coproduto, tem que me corrigir toda vez, porque eu também tenho essa... Né, que quando a gente pensa em processo, ele é um subproduto, mas quando a gente vê o valor que ele tem, ele é um coproduto que sai do nosso processo. Né? Então, utilidade. E aí, então, tu tem de novo o permeado em pó. Então, o soro, né? Aqui atrás, eu não sei, tu tá vendo, eu não sei como é que é o pessoal. Tem ali as diferentes, né? E o aspecto final do soro em pó, seja da proteína, é quase que um leite em pó, assim, na sua origem. Sim. Quando tu pega o soro concentrado, ele é um líquido assim um pouquinho mais viscoso, mais amarelado, Sim. Um pouco tendente a esverdear. Mas então assim, hoje se comercializa soro, né, exatamente nessas formatações. E a evolução do soro é a separação das proteínas em diferentes concentrações. Não sei se eu consegui responder, ou se era mais ou menos a dúvida e tal. Não, ficou perfeito. Então, assim, só voltando aqui na previsibilidade, né, do preço ali na comercialização, essa comercialização é feita geralmente de 15 em 15 dias, né, essa precificação? Na verdade, assim, ó, hoje a gente tem, por parte do Milk Point, um indicador mensal, né? A gente só tem informação, a variação de preço a cada 30 dias. Seja do soro em pó, seja do soro em pó para o mercado feed, seja para o mercado food, né? Seja o soro concentrado, seja o soro fluido. Então, hoje a gente tem 30 dias. Então, vai muito, né? Assim, de algumas negociações. Eu vou dar um exemplo, né? Como é que o mercado funciona. Normalmente, a gente consegue já no início do mês ou no início do período travar preço por 30 dias. Né? Ah, sim. Então, contratos, acordos comerciais, a gente sempre acaba falando mais ou menos em horizontes de 30 dias. O que já é muito bom. Quando a gente trabalhar 15 dias, 7 dias, a gente já está falando que aí é o laticinista, que ele realmente desculpa, ele é o leiteiro, então ele está acostumado, ele tem que ganhar 1 centavo para cima, 2 centavos para baixo, aquele negócio. Então, aí a gente acaba administrando isso de alguma forma, né, com preços, né, quinzenais, né, na pior das hipóteses, algumas vezes assim, quando o mercado está muito nervoso, a gente pode até estar negociando preços de semana. E quando o fornecedor, eventualmente, né, é um fornecedor assim que não se enquadra nesse perfil de contrato, aí às vezes ele negocia carga a carga, né? Mas isso cada vez mais está perdendo espaço. Sim.
Porque o que a gente tem incentivado, né, o laticinista? Ele tem que ter tempo para o seu negócio principal, que é produzir queijo. E comprar leite. Exatamente, exatamente. Deixa o soro para quem, vamos dizer assim, aí, desculpa, né, a pretensão, mas para quem entende, para quem está nesse mercado, né, nesse processo que eu estava te falando, né, de gestão, né, de concentração, de contrato, nós fazemos uma cogestão, nós temos técnicos que vão lá, para que ele perca o menos tempo possível com o queijo, que ele possa ter com o soro, e que ele possa ter o maior envolvimento possível com leite e com queijo. Esse é o core business dele. Ele tem que ganhar dinheiro com o leite, ele tem que ganhar dinheiro com o queijo. O soro é o resultado. Isso aí está acontecendo muito ultimamente, né? Como os resultados oscilam muito, o laticinista ele corre, né? Ele acha que esse resultado do soro tem que ajudar a pagar a conta do queijo. Ele tem que mudar esse raciocínio. Ele tem que usar Claro, é fácil falar, né? Mas assim, ele tem que entender que esse resultado do soro, esse resultado da matéria gorda do soro, tem que ser muito mais resultado. O queijo dele tem que dar resultado também. Claro, em alguns momentos, esse resultado do soro ajuda, porque o resultado do queijo não está tão bom, mas ele tem que pensar que todos os seus produtos, e se ele enxergar o soro também dessa forma, como um produto realmente, né? Ele tem que ter rentabilidade sempre. E assim, o que o laticinista precisa entender, né, do meu ponto de vista aqui, da minha humilde opinião, é que ele precisa confiar, né, nas empresas, né, igual na Sooro, que está trabalhando só com soro, né, que entende esse mercado, porque a gente, né, eu como já trabalhei na laticínios, a gente entende muito mais do mercado de leite, né, então de soro realmente ainda nem se popularizou, né, eu acredito que ainda nem se popularizou, a gente ainda tem muita informação para receber. Então é isso, eu acho que o laticinista ele precisa de focar e em comprar um leite, né, que tenha uma qualidade adequada, até mesmo para ele conseguir comercializar o soro dele melhor, né? E confiar, né? Eu acho que tem que ter uma relação assim de transparência e de confiança, né, entre o laticinista e os comercializadores aí de soro, né? Exatamente, né? Acho que isso colocar acho importante, né? Acho que toda relação é importante que ela sempre seja de igualdade, de confiança, né? E aí eu volto a dizer, né? É a mesma coisa da Soro nesse momento querer produzir queijo, comprar leite. Não é a nossa praia, nós não sabemos. Quer dizer, talvez em algum momento, né, se a gente não conseguir parcerias, mas pelo contrário, o formato que a gente tem trabalhado tem conseguido parcerias muito bacanas com os laticinistas, né? Eles entenderam justamente essa questão, cada um sendo especializado naquele pedacinho da sua cadeia, rentabilizando o seu negócio, cada um, né? Um ajudando o outro, um crescendo com o outro, né? Então, deixa essa parte do soro, que não é muito complicada, e aí eu não estou... Isso não estou fechando o mercado para concorrentes, né? Não é nem isso, não é isso. Mas assim, eu vou botar um secador, eu vou evoluir. Claro, é a tendência, mas hoje com o preço do soro concentrado, com o preço do soro fluido, tu pode, ao invés de investir num secador, melhorar a tua linha de fatiados, botar outras, né? Automatizar. Hoje eu falo porque eu ouço e ando nos laticínios, né? Sim. Automatizar toda a linha, as discoveries, as hidrovias e tal, começa a ter muito mais. Para quê? Para garantir a rentabilidade do principal produto, que é o queijo. E aí, em cima disso, o soro vai sair ao natural, entendeu? Então, invistam no seu negócio. Acho que assim, não deixem de investir no soro, volto a dizer, né? Na sua condição básica, não joguem fora mais. Está todo mundo proibido de jogar soro fora. Né? Acho que assim, a conta é muito simples. O frio que precisa, o silo que precisa, ele se paga rapidamente com os atuais preços de soro. Né? Fazendo um payback certinho, vocês vão ver que é muito rápido, então vale investimento. Claro que às vezes é dificuldade, porque não tem recurso e tal, mas é um recurso que facilmente ele se remunera, ele volta rapidamente. Então, não deixem de trabalhar com o soro como um produto do seu laticínio também. Não só mais o queijo, mas sim o soro, com certeza.
Ele ser tratado como um coproduto, né? Exatamente isso, Sara, exatamente. Ô, Cássio, eu acho que a gente já podia até deixar agendado aqui. Tô brincando com Vamos você. lá. Mas eu acho assim que, né, se a gente tiver oportunidade, eu tenho certeza que o pessoal aqui do Papo de Laticínios vai gostar muito de te ouvir de novo, né? Eu acho que se a gente conseguisse falar, né, um episódio especificamente sobre custo, né, por litro de leite, quanto que custa para realmente você resfriar ou concentrar o soro, né? E sobre a receita, né? A gente fazer essa tabelinha que vocês usam, de repente a gente publicar ela aqui, né, detalhadamente, eu acho que seria incrível, viu? Podemos construir alguma coisa assim a quatro mãos, não tenha dúvida, né? Uma questão assim para nós também é uma satisfação. Volto a dizer, a cadeia do lácteo, né? É uma preocupação nossa que a régua vá subindo, né? Que realmente assim a gente consiga cada vez mais otimizar essa cadeia, que a utilização, né? Cada vez mais os recursos são escassos, então tudo que a gente tem maximizar ao máximo o resultado dentro do possível. Então, a gente é parceiro, sim, nessa empreitada aí de dar valor para o soro, de ajudar na construção desses números, né? Quando a gente desenvolve um fornecedor novo, quando a gente faz uma parceria, quando a gente faz um contrato, quando a gente faz uma comercialização, uma compra, né? A gente faz muito essa conta junto com o laticinista, mostra, né? A parte que ele tem que investir, o cuidado que ele tem que ter. Mas volta a dizer assim, trabalhar com soro não é difícil, tu tem que ter só procedimento, a mesma coisa, tu tem que deixar de pensar que o soro tu faz qualquer coisa com ele e alguém vai comprar. Não, tu quer ganhar bem pelo teu soro, tu tem que investir no teu soro para ter um bom soro de qualidade também. Né? Mas tá, eu aceito o convite aí, em algum momento a gente se estrutura e fala mais de novo, né? Tá, joia. Porque tu viu, né, que problema de falar eu não tenho, né? Eu falo demais. Né? E eu fiquei feliz demais. E eu acho que é isso, Cássio, assim, eu acho que, né, tanto vocês aí, né, da Sooro, e o que a gente quer aqui no canal, né, realmente é contribuir com informações, fortalecer mesmo a cadeia, né? Assim como vocês, a gente tem intenção de fortalecer a cadeia. Eu acho que quando o laticinista, né, o queijeiro, ele trabalha melhor, né, aproveita melhor o leite que ele comprou, né, consegue aproveitar 100% ali, ele consegue ter uma receita melhor, a capacidade de pagamento dele melhora, né, o pagamento dele do leite no produtor, então vai melhorar. Então é isso que a gente quer, né, melhorar a cadeia, a gente quer garantir, né, que o abandono da atividade vai diminuir nos próximos anos, né, uma coisa que a gente tem falado muito aqui no canal, né, e é uma preocupação, né, que eu tenho pela minha região aqui, é o abandono da atividade. Então, eu acho que quanto mais a gente fortalece, mais a gente garante leite e soro, né, para vir para a mesa de todo mundo. Muito bacana mesmo, sabe? Eu acho que nesse aspecto os objetivos são muito similares, né? A gente é um entusiasta dessa cadeia, né? De fazer ela realmente evoluir, né? Então, a gente está à disposição, né? Agradece essa oportunidade de estar conversando com vocês aí também, de compartilhando um pouquinho esse conhecimento que a gente adquiriu. Nós temos muito que aprender também ainda, né? Então, toda a demanda, toda a dúvida, todo o momento de interação com o laticinista, até com o próprio produtor de leite, às vezes, um pouquinho mais, né? Hoje a gente não chegou a mencionar isso, né? Mas hoje eu já trabalho com sustentabilidade lá no produtor de leite do laticínio. Olha que legal. Já dá outro papo podcast. De laticínio aí, exatamente. Falando, né? Por quê? Porque se o laticínio, voltando àquele básico tema que a gente falou, né? Se o laticínio recebe um leite de boa qualidade, ele faz um queijo de boa qualidade, ele faz um soro de boa qualidade. Então, exato. Trabalhando e lá assim, no início, né? É um trabalho difícil de formiguinha, né? De cultura, né? Mas a gente percebe cada vez mais, né? E aí olhando assim um pouquinho a evolução, né? De produtores de leite, né? A concentração que está havendo, a profissionalização, os novos sistemas de produção que tem para o leite. Então, assim, realmente
ainda no Brasil, né, a gente fala mais de 1 milhão de produtores de leite, né? Então ainda Sim, tem um aspecto social muito grande, importante, mas né? quando a gente vai para uma Europa, para os Estados Unidos, a gente fala em 30, 40 mil produtores, né? E com volumes, né? Pega os Estados Unidos, sei lá, 30 mil produtores de leite, 3 vezes, 4 vezes mais leite que a gente produz, né? Então, a Sim. profissionalização, essa necessidade de otimização. E aí, volto a dizer, eu não estou comparando que os Estados Unidos é melhor que o Brasil, não é isso, de forma Sim, alguma, sim, só né? mostrando o número. É o avanço que tem a diferença, né? Talvez, e eu acho que isso é o grande trabalho daí. Aí é o nosso, é do produtor, é do laticinista, é do varejista, né? Se preocupar com que essa cadeia evolua cada vez mais, né? Pela importância que tem, né? Acho que não tenha dúvida, né? A importância do leite na Sim. alimentação, no dia a dia e É tudo mais. um outro assunto que eu também, né, tô procurando alguém para vir aqui falar com a gente, é, né, sobre o quanto custa, né, o quanto, na verdade, assim, o custo-benefício da qualificação do produtor, né, porque quando você garante que o leite dele vai chegar na indústria com a quantidade de sólidos, né, e com os parâmetros que a legislação exige, que não é nada demais, na verdade, é muito básico, né, CCS, CPP, por exemplo, e gordura, né, o quanto que isso devolve, né, para a indústria. E aí a gente já envolve, né, o soro, né, já envolve a gordura, né, o que vai de creme, né, e de todos os coprodutos agora do leite, né? Perfeito. Eu acho que nós temos que achar essa figura. Essa figura eu acho que não sou eu, não é que eu não queira, tá? Mas Sim, acho que assim, sim. a gente vê vários laticinistas, né, trabalhando nesse conceito de melhoria, né? Aí a gente, em algum momento, até pode identificar dois, três aí, assim, que a gente, né, na nossa percepção, até para te recomendar, talvez que tu consiga, né, alguma coisa assim de ter essa mensuração, né? Porque realmente, assim, do leite a gente está um pouquinho distante, né? Então, eu não teria Sim, dados muito e fatos para te falar, se realmente essa participação lá, essa aproximação, esse envolvimento, né? Quanto ele gera, assim, quantificativo, querendo quantificar isso. Qualitativamente, hoje a gente sabe que tem um ganho enorme. A sim, gente sim. viu nesse trabalho que a gente faz, é uma base ainda muito pequena, tá? É com um parceiro nosso que nós temos aqui perto da nossa unidade de Marechal, inclusive. Mas assim, o resultado e a satisfação quando o produtor de leite, e aí não são todos, né? Por isso que eu digo assim, o produtor tem que estar aberto a esse tipo, né? Porque no esquema do leite, né, na produção do leite, tem muito aquele, né? Meu pai era leiteiro, meu filho é leiteiro, meu pai fazia assim, eu vou continuar fazendo assim. Só Sim. que isso há 20 anos atrás e hoje mudou muito, né? As coisas são muito velozes, o mercado é muito dinâmico, então, então tem algumas práticas do passado que não são mais válidas. Então, o pessoal, se ele está aberto a aceitar isso, e às vezes, né, assim, eu falo um pouquinho do leite aí, né? Assim, a gente dá uns pitacos aí sem conhecer muito, mas são coisas básicas, né? Uma das principais coisas assim, que é muito fácil, porém é muito difícil de fazer, é a asepsia, limpeza lá no produtor, só isso. A diferença que dá o resultado de um leite coletado, né, a vaquinha ordenhada, em algumas condições de higiene que não são Básicas, né? não rigorosos, mas são um pouquinho melhores do que a média, vamos dizer assim, o resultado que se tem na cadeia como um todo. Então, assim, e o investimento disso é zero, é simplesmente aprendizado, é aquela questão de cultura. Então, é aquela história de água mole, pedra dura, tanto mais quanto Exato. vai que fura, né? Então, é um trabalho de cultura, isso é difícil, né, de conseguir às vezes, mas eu acho que esses são os grandes benefícios que a gente consegue, né? Trabalhando lá no produtor. E aí, depois que ele aprende isso, ele fica pensando, porque o brasileiro ele é muito aberto, né? Aprendizado, eu acho assim. Ele reconhece depois. Eu falo isso pela experiência que a gente tem trocado muito mais no Sim, soro, sim. né? A gente aparece assim, às vezes, estamos chegando e acho que eles são os donos. Não somos donos da razão. Nós vamos lá compartilhar a informação. E a gente compartilha essa informação com vários laticinistas. E a gente vê que uns conseguem trabalhar isso melhor do que os outros. E assim, Sim. então, é cultura, é vontade. Então, assim,
volto a dizer, acho que esse ponto que tu coloca é fundamental, acho que dá mais um bate-papo, com certeza, mas não, aí é só, comigo seria só achismos e não dados e fatos, então nós temos que achar a pessoa certa realmente para Não, te ajudar nós nisso vamos aí. achar, nós vamos achar. Cássio, muito obrigada, né? Foi uma aula espetacular, né? Foi uma aula de quem está numa universidade, num doutorado. Tenho certeza, né, que para quem está aqui na cadeia do leite foram informações incríveis que você trouxe aqui para nós. Então fica aqui, né, minha gratidão pela sua disponibilidade, pela sua disposição, pela sua educação. Foi incrível. E eu espero um dia poder te conhecer pessoalmente, porque eu faço muita questão desse tipo de gente. Que E, bacana, que e bacana. fica aqui Nós também, também, volto a né? dizer, muito obrigado, né, pela oportunidade. E fica aqui também, né, a gratidão, né, do Papo de Laticínios, da Evomilk, para a Sooro também, né, para a Sooro Renner. Obrigada por contribuir, né, por disponibilizar você, né, por contribuir com informações. Não tá muito fácil, né, esse relacionamento, né, a gente tem encontrado dificuldades. Então, assim, muito obrigada mesmo pela Perfeito. contribuição. Obrigado para todos, né, quem vai nos ouvir aí, espero que possa ajudar realmente assim no conhecimento de todos. Obrigado mesmo pela tua atenção, Sara, pelo carinho de vocês também, né? A oportunidade de a gente falar um pouquinho desse mercado, da própria Soro Renner, né? Que vai num processo de crescimento, que vai precisar cada vez mais de soro. Então, ela quer fortalecer parcerias com os laticinistas, né? É importantíssimo esse tipo de espaço para a gente, com certeza também. Tá bom? Tá ótimo. E assim, fica o convite, né? A gente vai organizar. Eu espero, né, poder organizar mais um bate-papo com você. Ok. Obrigado. Tá, joia? Tchau, tchau. Tchauzinho. Pessoal, esse foi mais um bate-papo aqui no Papo de Laticínios com o Cássio José, da Sooro Renner. E vocês se inscrevam no canal para acompanhar, né, os lançamentos que a gente faz aqui semanalmente. É só procurar no Spotify ou no YouTube por Papo de Laticínios e siga nossas redes. Né? Nós estamos no YouTube, nós estamos no Spotify, igual nas redes sociais, né? No LinkedIn, no Facebook, no Instagram, no TikTok. É só procurar por sara.machados ou por Papo de Laticínios, tudo junto. Um beijo para vocês e até breve.